Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, muito animados para a aula de hoje. Hoje nós vamos estar trabalhando concordância verbal. Ontem nós vimos concordância nominal e hoje nós vamos estar trabalhando concordância verbal. Então, durante essa semana, nós vamos estar trabalhando essa coesão, né? A importância dessa coesão no texto. E como estão meus aluninhos? Pedro Henrique, Lígia, Maria Vitória, Helena, Gustavo, Ana Laura. Eu espero que vocês estejam bem, que as famílias estejam todas bem, estejam se cuidando, se protegendo e animados para mais uma viagem rumo ao conhecimento no dia de hoje. Então, hoje a gente vai trabalhar concordância verbal. O que é concordância verbal? Nós vimos que a concordância nominal, o pronome, o numeral, o adjetivo, o artigo, tudo combina com quem? Com o sujeito. E lá também eu estava falando um pouquinho sobre o verbo. Então, o que é verbo? Significa ação. Eu ando, eu corro, falaram, andaram, passou, entenderão, irão, são ações que o sujeito, que a pessoa lá da frase vai estar exercendo. Eu estou de pé, aquela menina é bonita, então são ações, são coisas que nós estamos realizando. Então nós vamos estar vendo também concordância verbal, a importância da concordância verbal para que os nossos textos fiquem bons, né? As frases fiquem legíveis, para que os nossos textos fiquem bem para a gente ler. Então vamos ver aqui esse texto. Mãe com medo de lagartixa, a autora Ana Maria Machado. Um dia resolveram, aí vocês vão ver essas palavras que estão destacadas em negrito, elas são verbos. Um dia resolveram pregar uma peça nela. Na saída da escola, tinha um vendedor de bala, estalinho, pirulito e brinquedo. Brinquedos gozados, barata e aranha de plástico. Lagartixa de mentirinha. Compraram duas e levaram para casa. Puseram uma na gaveta, outra na prateleira ao lado. Quando ela chegou do trabalho e foi mudar a roupa, foi um susto. Quer dizer, primeiro foi, ai, me ajudem. Antônio, Luísa, João. Depois foram dois sustos. Depressa, vem cá todo mundo. Os meninos foram correndo e viram a mãe tremendo. Uma lagartixa horrorosa andou pelo meu braço e correu para a gaveta. E ainda outra medonha ali na prateleira. Pelo amor de Deus, vocês tinham esses bichos horríveis que eu não aguento. Nem ver, não quero nem ver. Então aqui nós temos o quê? Todas essas palavras em negrito são verbo. Esse verbo é importante por quê? Porque ajuda na coesão do texto. Olha aqui, resolveram. Um dia resolveram. Quem resolveu? Os filhos, né? O Antônio, Luísa e João. Já pensou passar a susto na coitada da mãe? Então eles resolveram. Então é um verbo, né? Aquelas crianças resolveram pegar uma peça na mãe. Então olha aqui, compraram. Quem comprou foram eles, né? As crianças compraram e levaram, puseram. Então são verbos. Chegou, que significa a mãe chegou do trabalho, né? Quando ela chegou do trabalho e foi também um verbo. Ajuda e foram, viram, então são verbos, né? Correu, são verbos que indicam ações que as crianças, a mãe está fazendo, realizando alguma coisa, né? Então vamos ver aqui continuando. Então o verbo é importante para que haja o quê? Para que haja coesão, a gente possa entender a frase. Então, na concordância verbal, o verbo se adapta ao número e à pessoa do sujeito, né? O número se é uma, se é duas, se é três pessoas, se é singular ou se é plural. A pessoa do sujeito, se é masculino, se é feminino, isto é, a conjugação do verbo varia de acordo com o número, se é singular ou se é plural, ou com a pessoa do sujeito, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, se é eu, se é tu, se é ele. No entanto, é possível encontrar casos específicos que são formados por estruturas que fogem à estrutura mais básica do sujeito, né? Então, nós vamos ver aqui, como se dá a concordância verbal? A concordância verbal ocorre quando a conjunção do verbo se adapta ao sujeito, né? A pessoa lá da história, né? Em número e em pessoa, se é número, se é singular, se é plural, pessoa, se é masculino, se é feminino. O sujeito pode estar no singular ou no plural e pode ser primeira, segunda ou terceira, né? Então vamos ver aqui, primeira, segunda e terceira pessoa, singular, plural. Primeira pessoa do singular é eu, no plural é nós. Segunda pessoa do singular é tu, no plural é vós. Terceira pessoa do singular é ele, ela e no plural eles, elas. Então, além do número, tem que concordar também com a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual estou se referindo. Vamos ver os exemplos. Nós amamos muito esse filme. Então, nós é o sujeito, amamos é o verbo, muito esse filme é complemento. Isso aqui é o mesmo predicado, tá?
Então é importante vocês saberem que tem um sujeito, nós. Nós está no plural. Por isso é amamos. Eu não posso dizer assim, nós ama. Fica errado, né? É nós amamos. Então o verbo aqui, ó, tem que concordar com o sujeito, tá? Ele tem que ser também no plural. Tu amas muito esse filme. Então o sujeito é tu. O verbo é amas, né? É na segunda pessoa, né? Segunda pessoa está na segunda pessoa do singular. Então, tu amas muito esse filme. Então, o verbo tem que concordar com o tu. Eles amam muito esse filme. O sujeito elas amam é o verbo. Elas amam. Não posso colocar elas amam. Fica errado. Então, elas amam. Tem que haver a concordância. Lembre-se que quando se trata do sujeito composto, é o sujeito que tem mais de duas, né? Ou seja, o sujeito que possui mais de um núcleo, a conjugação será no plural, havendo sujeito eu ou nós. O verbo é conjugado na primeira pessoa. Se não houver primeira pessoa, mas houver tu ou vós, o verbo é conjugado na segunda pessoa. Por fim, o verbo é conjugado na terceira pessoa, caso não haja nenhum sujeito primeira nem segunda pessoa. Treinamos no mesmo time, tu e eu. Então, ó, tu e eu. São duas pessoas, tá? Por isso que fala aqui, é um sujeito composto, ó. É tu e eu. Então, ele que é o mesmo que nós, primeira pessoa do plural. Então, é tu e eu, vai ser treinamos, é no plural. Porque quem treina? Quem treina é tu e eu. Então, vai ser o quê? Vai ser no plural. Treinamos no mesmo time. Então, vai ser treinamos. Por quê? Porque aqui são duas pessoas, tu e eu. Tu e teu marido gostais das mesmas coisas. Então, quem que é tu e teu? É vós. Então, é a segunda pessoa do plural. Então, gostais é o plural. Por quê? Porque são duas pessoas, tu e teu. O cristal e o diamante brilhavam muito. Por que é brilhavam? Porque cristal e diamante também é sujeito composto. Nós temos o cristal e temos o diamante. Então, vai ser dois. Então, nós estamos aqui no plural, que significa eles, né? A terceira pessoa do plural. Vamos ver mais um exemplo. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, olha aqui, ó. A multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Eu não posso repor se a multidão aplaudiram, porque fica errado. Tá vendo aqui, ó? Porque multidão significa o quê? Um coletivo de pessoas. Então, aplaudiu vai ficar no singular. Em caso que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Então, olha aqui, ó, Vossa Excelência chegou atrasado. Vossa Excelência se refere a uma pessoa. Então, ela chegou atrasado. Vossa Senhoria aceitam. Aceitam significa que eles estão no plural, porque aqui são vossas, tá vendo? Tem o S. Eu não posso pôr assim, vossas senhorias aceita. Então, é vossas senhorias aceitam o convite. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo, que o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Foi ele que trouxe o presente. Então, aqui para vocês verem, nós temos um pronome que, né, relativo, né? O verbo concorda com o elemento que aparece antes do pronome. Foi que ele, tá vendo? Foi ele que trouxe. Então, qual que é aqui, ó? Nós temos o trouxe, então vai ficar também no singular. Por quê? Porque ele é singular. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, o verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Fui eu quem venceu a competição. Fui eu quem venceu a competição. Então, por que que ele ficou no plural? Fui eu quem venceu. O pronome, o verbo, tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular quando concordar com o termo, tá? Fui eu venceu. Foi eu quem venceu, falando que ele está lá no passado, certinho? Ou então pode ficar, fui eu quem venci as competições, tá? Aceita as duas formas. Como eu falo, né? Tem que ter bom senso na hora para escrever o texto, né? Até agora aprendemos casos relacionados ao sujeito simples, ou seja, aquele que possui apenas um núcleo. Agora, quando é dois sujeitos, igual no caso aqui, Beatriz e Júlia, são duas pessoas, né? Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, nosso amiguinho, o verbo fica sempre no plural. Então, quando tem duas pessoas, né, e ele vai ser os dois sujeitos aparecem antes do verbo, que é a palavra foram,
e tudo vai ficar no plural. Então, Beatriz e Júlia foram ao cinema. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo. Então, aqui, ó, foram ao cinema Júlia e Beatriz. Então, ele ficou no plural. Foi ao cinema Júlia e Beatriz, tá bem? Aceita as duas formas, tá? Tá correto. Nos casos em que o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Nesse caso, devemos estar atentos a dois casos principais. Caso haja primeira pessoa, eu, nós, ela deverá prevalecer sobre todas as outras. Eu, tu e ele faremos um gostoso lanche. Então, são três pessoas aqui, ó. Eu, tu e ele. Então, são três pessoas. Por isso, o faremos aqui, ele foi para onde? Ele foi para o plural, porque tem que concordar. Eu não posso colocar eu, tu e ele farei, né? Porque fica errado. Quando houver a segunda pessoa, tu, vós, o verbo permanece na segunda ou na terceira pessoa do plural. Tu e ele sois meus amigos, tá? Tá vendo aqui foi, ó? Sois foi pro plural. Tu e ele são meus amigos, tá vendo? Então, o que é a contagem verbal? É a combinação do verbo em número e pessoa com o sujeito que se refere. Em número se é plural ou singular, pessoa se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural. Regra geral, o verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural e pessoa. Primeira, segunda e terceira. Vamos ver mais alguns exemplos? É a combinação do verbo em número e pessoa com sujeito a que se refere. Então, vamos lá ver um exemplo de regra geral. O verbo concorda com o quê? O verbo concorda com o sujeito em número, se é singular, plural e pessoa. Se é primeira, segunda ou terceira. Se é eu, se é ele, se é nós, se é vós, tá bom? Então, vamos ver aqui. O presidente viajou. O presidente é o sujeito, porque está no singular, não tá? O verbo também vai ficar no singular. Eu não posso colocar o presidente viajaram, porque isso seria no plural, fica errado. Então, vai ficar no singular. O verbo também singular. O presidente e o ministro viajaram. Então, o presidente e o ministro são duas pessoas, né? Então, eles são no plural. Quem viajou? O presidente e o ministro. Eles viajaram. Eu não posso colocar o presidente e o ministro viajou, porque fica errado, né? Seria no singular. Então, também o verbo tem que ser no plural. Hoje a gente deu início, né? Só a introdução, tá? Lembrando que a concordância verbal, o sujeito, né? Tem que se concordar com quem? Com o número, se é singular, se é plural, se é as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, a gente vai estar trabalhando depois também somente o verbo, tá? Então, é com o tempo que vocês vão aprendendo, a gente vai estar trabalhando o verbo, então a gente vai estar trabalhando ao longo agora do final do ano, a gente vai estar trabalhando o verbo, então vocês vão chegar lá no dezembro, vai estar todo mundo, ó, excelente, fazendo concordância nominal e concordância verbal, certinho?